Meu bom dia a todos vocês, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo nesta manhã, nesta segunda-feira, aqui à nossa Sala da Esperança, onde nós estudamos muitas lições importantes para o nosso crescimento espiritual, porque o nosso Deus, Ele ama, quando nós o conhecemos a Ele, conhecemos a Sua vontade, a Sua palavra, e ouvimos atentamente a sua voz para o seguirmos, porque assim nós seremos abençoados, nós seremos bem-aventurados, tá? E é isso que nós vamos fazer agora, vamos estudar a nossa lição, nosso guia bíblico, que temos aqui alguns textos bíblicos que nós vamos abrir a palavra de Deus e nós vamos estudar e vamos ver aí o plano de Deus, queridos, para com cada um de nós. Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus para a continuação da nossa lição. Deus querido, nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta bendita e maravilhosa oportunidade que nós temos, Senhor Deus, de podermos conhecer a vontade do Senhor através da Tua Santa Palavra. Queremos ser iluminados neste momento porque queremos seguir os Teus ensinamentos. E por isso nós o pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, provisão de Deus para os pobres. Aqui vem mostrando o quanto Deus se preocupa com todos nós. Mas, queridos, Deus tem uma visão especial para com os necessitados, tá? Os desvalidos, pobres, desafortunados. E a lição desta semana que nós estamos estudando é muito apropriada, queridos, principalmente para os momentos que nós estamos vivendo, com tantas pessoas passando necessidades, passando fome até, crianças que muitas vezes vão dormir sem ter um pedaço de pão para colocar na boca, para saciar a sua fome. Qual foi o plano de Deus desde quando Ele instituiu o seu povo, o povo de Israel, ali no Egito? E nós temos, queridos, como essas lições propícias para nós como cristãos, como seguidores de Cristo Jesus. Os escritores da Bíblia incluíam muitas das prescrições de Deus a favor dos pobres, estrangeiros, viúvas e órfãos. Aí nós temos registro disso em diversos escritos, desde o Monte Sinai. Durante seis anos você semeará a sua terra e colherá os seus frutos, porém no 7º ano deixa a terra descansar e não a cultivo, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Êxodo capítulo 23, verso 10 e verso 11. Queridos, nós temos como base para a nossa lição de hoje, Levítico 23, 22, também Deuteronômio capítulo 15, verso 11, tá? E eu quero ler com vocês também o Salmo 82, versos 3 e 4, tá? E com esses estudos aqui, queridos, é que nós vamos aqui ter um aprendizado da vontade de Deus para cada um de nós. Como nós devemos tratar os nossos queridos, os nossos irmãos, tá? Aqueles vulneráveis, a várias situações e foram levados aí à pobreza, tá? Como é que nós devemos tratar estas pessoas? Eu quero ler com vocês, quero abrir aqui a minha Bíblia, tá? Em primeiro lugar, em Levítico, no capítulo 23 e verso 22, eu quero ler com vocês aqui, tá? Muito bem, o verso diz assim, olha: quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colha até as beiradas do seu campo,
Nem recolha as espigas que caíram durante a colheita. Deixe as espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tá? Então veja aqui a recomendação de Deus, queridos, para aqueles que cultivavam, né? Plantava, colhia. Deus está dizendo assim, olha, quando vocês forem colher, né? Não vá até os extremos, ou seja, até as beiradas da sua lavoura, né? Mas deixa uma sobra. E aquelas espigas, aqueles grãos que caírem sobre a terra, vocês não colha, não recolhe, mas deixe para que o pobre e para que o estrangeiro tenha de que se alimentar. Ou seja, Deus estava pedindo, querido, que seria deixado um pouco daquilo, né, que eles plantavam, para que os necessitados, os pobres, pudessem também ter o que alimentar. Veja como Deus se preocupa com todas as pessoas, né, de todas as classes. Tá? Muito bem, agora eu quero ler com vocês também o livro de Deuteronômio, capítulo 15, tá? E o verso 11 diz assim, olha, 15, verso 11, pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu ordeno, é o Senhor Deus que está falando, queridos irmãos, eu ordeno a vocês que livremente abra a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Tá? Queridos, é vontade de Deus que a pessoa vive passando necessidade, que a pessoa muitas vezes levanta pela manhã, não tem o que comer e ainda se preocupa porque não sabe se durante o dia vai ter um pedaço de pão para dar para os seus filhos. Deus não compactua, queridos, com essas situações. Não é a vontade de Deus, não é o desejo de Deus. Mas com a entrada do pecado na terra, queridos, muitas pessoas ficou vulneráveis às situações, tá? Quem sabe por causa de uma doença, por causa de um acidente, por causa do desemprego, tá? E outras circunstâncias que pode acontecer que a pessoa venha, né, a passar por esse momento triste de falta, né, de muitas coisas na sua casa, tá? E vive aí esse desfortuno, tá? E qual foi a preocupação de Deus? A grande preocupação de Deus, queridos, é com todos nós, tá? Deus se preocupa com todos os seus filhos. Deus se preocupa, queridos, por isso Ele pediu para nós termos cuidados, tá? E não fechar a mão para os necessitados. Ele diz, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Como eu disse para vocês, a circunstância por causa do pecado muitas vezes traz algumas dificuldades para algumas pessoas que chega a esse extremo, a essa condição, tá? E agora, vamos deixar abandonados? Não, queridos. Deus nos chamou para que nós possamos cuidar dos nossos irmãos. E Deus vai pedir conta de cada um de nós, se nós temos condição e nós assim não o fazemos, tá? Talvez você pode pensar, tem muitas pessoas que aproveitam das circunstâncias, se torna oportunista. É óbvio que há pessoas assim, claro, Tem pessoas também que acostumou com a situação, que ele acabou fazendo da sua necessidade uma profissão,
para sempre adquirir e tentar de uma maneira mais fácil, que é pedir. Claro que existem pessoas assim, mas queridos, nós sabemos muito bem quem são as pessoas que realmente estão necessitadas, precisando, tá? E a nossa negligência será, queridos, uma conta que teremos prestar diante de Deus com os bens que Ele coloca nas nossas mãos, e muitas vezes nós tentamos fechar o coração para estas pessoas. Tá? Talvez você não precisa sair procurando alguém por aí, tá? Que está passando necessidade para você ajudar. Mas há muitas instituições, por exemplo, na nossa igreja nós temos aí uma instituição, um sistema chamado ADRA, né? Que ela está sempre aberta para ajudar em momentos difíceis, né? De pessoas, de cidades, né? Que muitas vezes, por causa de um terremoto, de uma guerra, por causa de enchentes, enfim, queridos, muitos perdem tudo, tá? Vão dormir, quem sabe não estava preocupado porque tinha o suficiente para o dia seguinte, mas infelizmente por causa, né, de algumas adversidades, de problemas que acontecem, como eu falei, por causa do pecado, né, no outro dia não tem mais nada. Então, queridos, nós temos essa instituição, né, que graças a Deus atende em toda parte do mundo, tá? Ajudando a matar aí a fome, a sede de muitas e muitas pessoas, tá? Então nós podemos, né, ajudar na instituição, e ela sabe muito bem o local certo, a pessoa certa, aonde levar. E claro que você também pode conhecer pessoas que estão, né, vulneráveis a essa situação, e que você mesmo pode ajudá-lo, tá? Agora eu quero ler com vocês também Salmo capítulo 82, verso 3, verso 4. Queridos, diz assim, olha, o próprio Deus que está dizendo: defenda o direito dos fracos, dos órfãos, faça justiça aos aflitos e desamparados, socorra os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Tá? Quantas e quantas pessoas estão sofrendo, e muitas vezes, queridos, o pouquinho que ela consegue, tá? Ela ainda é tirada pelo egoísmo de muitos outros, né? Muitos ímpios que ainda desvia, né? O pouquinho que poderia chegar para ajudar a matar a fome, matar a sede de tantas pessoas necessitadas. Deus está dizendo assim: cuide destas pessoas, livre elas das mãos dos ímpios. Então, queridos, que esta missão que Deus colocou sobre as nossas mãos, tá? Deus, Ele provê, né, para os necessitados, usando a cada um de nós como seus instrumentos, como meios para isso. Essa é uma das formas de Deus prover para os necessitados e pobres. Ele coloca nas minhas mãos, nas suas mãos, para nós podermos então ajudá-los de bom grado, né? E deve ser de todo o coração a estas pessoas que são os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus também possa me abençoar, que nós, queridos, possamos esvaziar o nosso coração do egoísmo, e desta maneira nós venhamos a enxergar diante da nossa frente tantas e tantas pessoas amadas, irmãos. Não, pode ser que ele seja de uma outra religião, pode ser que ele não tenha religião, não tem problema. Todos nós somos irmãos. Jesus veio para redimir e salvar a todos, tá? Então, queridos, nós precisamos, pelo Espírito de Deus,
pelo amor de Deus, tá? Pela misericórdia de Cristo, cumprir essa nossa missão, tá? Em prover, em sermos provedores, tá? Na medida do possível, para ajudá-los, aqueles mais desprovidos e necessitados. Desejo a você um ótimo e abençoado dia, uma boa semana, né? Estamos aí ainda no comecinho desta semana, e que realmente você seja uma bênção nas mãos do nosso grande Deus, tá? Até a próxima lição, fique com Deus e um abraço a todos, tá? Até logo.